Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise do Bad Pimples contra Jared Gordon. Já dei meu pitaco sobre e eu entendi a vitória do Pimples. Compreendo por que deram o segundo round para ele. Eu procurei depois, vi mesmo. Primeiro round Pimples, segundo round também. Terceiro Gordon. Eu vou ser sincero, eu vi mais vitória do Gordon. Mas mega entendo os juízes. Mega entendo os juízes. Talvez se tivesse mais juízes, teria um que falaria diferente sobre aquele round. Ou não. Ou não. Talvez não. Mas eu mega entendo. Seguinte, eu mega entendo as pessoas falarem que o Pimbridge perdeu. Não vou. Não vou nem entrar em muita discussão. Também tô achando essa luta muito controversa. Mas vamos fazer uma análise. Eu acho que não é uma luta de. Ai, que outro nível de analisar. É uma luta muito importante de estudar para pensar no resultado, mas analisar não tanto. Mas seguindo nossa proposta, seguinte, daqui a uns diazinhos, eu vou enviar sexta-feira, mas eu tô produzindo na quinta. Vai ter a luta do Perry Primpet contra Tony Ferguson. Cara, é o tipo de luta que Tony Ferguson ganharia com uma mão nas costas se fosse ele no auge. Ele no auge, cara, ele era sinistro. Eu vou ser sincero, ele tirava umas finalizações muito sinistras na época. Ele era um striker do cacete. Até ótimo. Era um ótimo West. Cara, ele era muito sinistro. Muito, muito, muito. Cara, Perry Privet, se ele não ganhar nesse momento, ele não ganha do Tony Ferguson nunca mais. Tony Ferguson, o auge dele foi monstro. Sobre Pimbridge, eu acho que o wrestling dele é decente. Praticamente ele não. Quando ele era do Cage Warriors, ele foi campeão do Cage Warriors. Ele praticamente ele não tinha striking, ele não tinha. Ele ele é muito dependente da parte do chão. Ele não é nenhum Charles do Bronx, mas ainda assim, ele é bem desenvolvido no chão. Ele também se dá muito bem nas costas. É estrangulador. Estrangulador. Ele é na minha opinião, ele é mais do que tudo um rapper. Ele no UFC, ele só luta. Eu não sei se foi pelo hype que ele pegou no na sua primeira luta de estreia aqui, ele nocauteou, aí ele quer ser o nocauteador, ou ele realmente está fazendo para desenvolver na parte do strike, ele tá ganhando experiência e acumulando cartel até uma hora que ele conseguir desenvolver muito no strike. E eu vou ser sincero, pra mim o meu maior medo é esse filho da mãe desse loirinho, ele chega uma hora que as engrenagens se conectam e rodam todas juntas. Aí eu vou ser sincero, ele é um lutador não equilibrado, ele não é equilibrado, ele não é tem o mesmo nível em tudo que ele se propõe a fazer. O striking dele é desalinhado, não é tão rápido, a defesa e a reação dele é uma porcaria, os ataques são quase decentes. Ele não é tão bom quanto ele é em outras coisas. Nas outras coisas, eu vou ser sincero, ele é do UFC do peso leve, pô, é um mar de monstros. Não acho que o grappling dele seja o maior. O Ashton tem que melhorar, porque ainda mais que é a categoria que tem um dos maiores Wrestlers do UFC já foi a categoria do cara que talvez tenha sido o maior Wrestler do UFC, se não um dos mais. É uma categoria que, maluco, tu tem que ser fluente e extremamente especializado em tudo. Ou você tem que ser fora da curva, até entre os fora da curva em alguma coisa. Eu acho que falta muito ele para desenvolver. Ele tem 28 anos, vamos ver. Ainda acho que ele pode dar um lutador bom. Ele, para se tornar um lutador mediano, decente, ranqueado, ainda falta. Falta no grappling, no strike nem se fala. Mas já falei até demais. Ele pode ser interessante. Cara, colocaram um somzinho maneiro.
Ele pode dar um lutador bem interessante no futuro. Agora... Aí vem minha primeira impressão que eu tenho dele, que os golpes são desalinhados. Tipo, Jarrett Gordon, que é o adversário dele, já dei background deles do React. O cara... Cara, o cara veio do... Pelo que parece, ele veio do bots. Ele nunca foi um lutador ultra relevante. Ele já lutou contra o Charles Bronx, sabia? Ele vem do... Treinou bots e western na infância. Obcecado com MMA. E aprendeu bots e Muay Thai. Caraca, aqui tá mega... Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Total. E tipo, mega mal feito. E tá desatualizado pacas. Mas... Pra ver como... É meio chato. Faixa marrom em jiu-jitsu brasileiro. Cara, ele tem uma história. Ele tem o que você esperaria de um cara que sabe um pouco do... Bem, um pouco de tudo. Esse Gordon, ele é bom. O que acontece? O cara tá com a guarda fechada, tá se defendendo bem. Pimbert meio que tentou sentar a mão. Cara, essa aqui é interessante. Cara, o Gordon tá se movendo muito e tudo. O que acontece? Isso é uma coisa que vai ser recorrente. O Pimbert, quando tenta entrar em... Tenta se distanciar, ele chuta. Chuta bastante com a perna da frente pra criar uma ameaça. Tipo, pra não conectar tanto, pra não pegar e doer. Ele lança o chute. O interessante, que eu falei que é interessante, é ele dá um chute, o cara quase ao mesmo tempo. Aí um se conecta e o outro meio que acerta. Pela posição, ficou um tanto óbvio que não foi tão impactante, mas afetou muito o equilíbrio. Um tava para executar. Um fez um chute frontal, praticamente, na barriga. E tipo, é um ótimo chute para empurrar. E o outro tentou chutar a perna. Acertou, só que custou muito o equilíbrio. Tentou um chute. Esse chute foi meio feito de qualquer maneira. Esse segundo aqui. Mas é aquilo, ele tá criando uma boa ameaçazinha no início. É uma coisa que... Cara, tipo, o cara tá olhando, a mão tá alta. Você vai atacar. Cara, sua mão tá mega, tá mega alta. Não tá nem tão na altura do rosto. Qual é a necessidade? É só pra você ver como tem muito vício mal pensado. É tipo, você... Até agora você não lançou um soco. Você não tem uma grande ameaça. O cara não sabe o poder do seu soco. Ah, deixa eu deixar em Full HD. 480, Full HD, eu só não tenho Premium. Pra quê? Só deixa eu... Caramba. Full HD é outra história, cara. Você não socou. Sua mão não tá tão alta. O cara é levemente mais baixo que você. Pra que você vai fintar jogando a mão lá no alto? É muito estranho. Ele tipo... A base dele tá muito... Tá muito reta. Ele tá lutando... Cara, parece que é como se fosse um pouco bots, que ele tá muito... Ele tá com uma base como se fosse de bots. Isso eu tô explicando porque eu acho que ele é todo desalinhado. Esse primeiro soco, um tanto estranho, o direto. Eu não vou nem entrar no mérito de não gerar tanto quadril quanto o ombro, porque tem muito lutador que faz. Esse cruzado foi legalzinho, mas tipo, não... Ele não é muito certeiro. Pimbret não é certeiro. Esse jab... Cara, ele podia ser um pouco mais certeiro. Não é... Ai, os golpes dele... desalinhado. É tipo, ele perde em precisão.
Ele faz uma execução um tanto técnica, mas pela falta de refino técnico, ele não tem tanto controle. Ele faz execução comum, faz execução normal, mas não tem todo o controle técnico que deveria ter. Ele deveria ter uma maior precisão. Os golpes deveriam conectar melhor. Bom chute. Os golpes dele não são tão rápidos, não são. Cara, essa saída do Privet foi boa. O cara. Uma coisa que é engraçada é que a gente vê o Gordon é o tipo de cara que fica afiado com o tempo. Cara, ele tava sendo. Ele tava sendo muito trouxa no início. E no final ele tava sendo leão. Tu vê, essa ameaça que ele cria no soco é muito estranha. Queria voltar pra parte do soco. E tu vê, ele se projeta muito, ele se coloca muito à frente. Cara, se ele tem maior alcance, o que acontece? Se você se projeta mais, você se solta mais, você usa o peso do corpo para golpear, avançando, tu vai adicionar bastante poder. Só que você não precisa. Se você tem maior alcance, tá no round de estudos, você quer dar oportunidade do cara mandar um rajadão de contra-ataque? É tipo, é muito. Mas é muito complicado. A gente vê que o cara não se aproveita de tudo. Cara, isso daqui foi um momento muito importante para o combate. Porque o que acontece? Além de ele soltar. Cara, tem até um detalhe que eu vou querer levantar aqui. Eu ia colocar mais à frente. Ele se abaixa e ele solta na posição baixada, de baixo para cima. E tipo, numa parte muito alta. Em vez de tentar mirar rosto, queixo, ele solta lá em cima, quase que sobrancelha, testa. Quer dizer o que? Ele se abaixa muito pra tentar alvejar o cara, só que o soco sobe. Aí volta abaixo. Cara, existe coisas. Tipo, eu tô falando umas coisas que se ele corrigisse, ele já dava uma progredida da hora. É desalinhado, é estranho, porque o que acontece? Se você é um lutador, seja de qualquer esporte, mais maior ênfase na parte do boxe, porque é os caras que treinam com maior afinco nessa parte. Cara, se o cara é mais alto, você vai socar um pouco e você é mais baixo, você vai socar de baixo para cima, alvejando o cara. Se o cara é da sua altura, você vai alvejar o rosto. Se ele é mais baixo, você não vai socar mais alto, você vai socar na altura. Você vai ter precisão. Você vai ter controle de todas as etapas da trajetória, de tudo. Só talvez não tenha muito de onde acertar, porque se o cara tá parado, ótimo. Se o cara tá em movimento, já não é tão fácil. Já não é tão mais fácil. Um alvo estático como um saco de pancada, maluco. Se você tem controle, você tem que treinar pensando se vai acertar sempre no mesmo lugar. A forma como ele está executando, talvez ele acerte até o mesmo lugar, mas não um lugar tão bem pensado. Não é uma coisa tão precisa. E o que acontece? Ele sempre volta com a guarda baixa. Então, olha como ele volta com a guarda baixa. E eu acho que esses elementos aqui do que eu já tô apresentando vai ditar muito a luta. Por isso eu tô enfatizando demais. O cara se defendeu, ele se defende bem, ele manda um cruzadaço, bicho. Cara, pelo ângulo, pela forma como é a guarda do cara, pela forma como ele executa, por diversos motivos. Ele tem uma defesa fraca, sobretudo. Eu posso falar fraca em várias coisas, mas ele é muito suscetível a golpes que não sejam retos, golpes que tenham ângulos diferentes. E pô, no alto nível, cara, os lutadores, se ele vê que não tá encaixando, eles tentam um ângulo um pouco diferente. Eles procuram um ângulo, eles fazem ter uma trajetória um pouco distinta, mudam um pouco a trajetória, o ângulo, a forma como se seria o arco de golpe, pra acertar. Cara, se um cara que Pimbridge que
só leva todos os tipos de porradas, é muito difícil, a não ser que ele faça toda a questão de corrigir essa parte, é muito difícil ele sobreviver ao El Cucuy. Tony Ferguson, maluco, o cara era chuva de cotovelada, soco, porrada, tiro, bomba. Sei lá, maluco. É isso eu tô falando, não só tô fazendo uma análise, como eu tô falando sobre a luta que vai ter sobre Tony Ferguson com Pimbers, que ocorre. A maior parte das pessoas provavelmente podem, e é mais lógico, assistirem depois da luta. Eu posso estar profetizando, eu posso estar falando sua besteira e foi consertado no campo, eu não sei, mas eu tô querendo enfatizar nesse momento. Esse cruzado, esses golpes assim vão entrar muito. Bom chute. A gente vê o Gordon ficou bem mais solto depois dessa. É interessante. A gente vê aqui o time, a forma. Ele vai um pouco pra frente, o cara tenta tirar o soco. O Jarrett, ele tá tentando aprender. Ele teve 1 minuto de experiência, tá tentando aprender a forma de lutar dele. Ótimo time. Maluco, uma rajada dessa aí era pro Pimbridge cair duro. E caiu bem. Cara, o pior é que esse filho da mãe do loirinho, ele tem queixo. Ele assustou um pouco o Pimbridge. Tu vê que o cara já tá mais... Tá tentando socar. Agora ele perdeu moral no soco. Pimbridge tem que chutar mais nesse momento. Teria que chutar mais. Se for num desafio de soco, ele vai perder. Chumbo trocado não dói. E o que acontece? Ele se torna um pouco mais ameaçador, porque avançando, o golpe recebe mais aceleração, tem mais impulso, projeta mais. Ele fica com os golpes mais ameaçadores. Adiciona punch. Eu falo, ai, eu não tenho genética para socar tão forte. Olha, de fato, genética é importante. A diferença de uma pessoa que tem genética pra mandar uma bomba atômica e uma pessoa que soca normal, não tem essa propensão para socar mais, tem diferença. Mas, putz grila, o que mais existe é técnica, recursos, tecnologias, por assim dizer, para você acrescentar tudo. Você consegue ganhar formas de emular maior alcance, você consegue ser mais rápido, você consegue ter maior punch, você consegue tudo. Por isso que eu falo que técnica é uma coisa tão importante. O que acontece? Gordon tem que respeitar. Até ele sacar todo o Pimbridge, ele tem que respeitar esses avanços assim. E Pimbridge, cara, a gente pode ter uma distorção pela distância e tudo. Não, pera aí. Eu acho que aqui tá bem legalzinho. Vamos supor que eles estão numa distância igual. Cara, eu acho que é 41. Cara, vamos supor que eles estão numa distância igual. O Pimbridge é um pouco abaixado. Ele tá na mesma altura. Não, vamos tentar pegar o momento um pouquinho antes. Que foi antes dele avançar. Vai ser ótimo. Putz, grila. Antes dele avançar, tá bem... Tá ótimo aqui. Só deixa eu colocar a velocidade normal. A gente vê aqui. Pimbridge mais alto. Vamos falar que a linha de quadril do cara é essa. E a verdade é que o Gordon na imagem estaria até um pouco maior. Pimbridge já bate aqui. Então vamos falar que existe uma diferença de perna. Não uma grande diferença. Cara, mais ou menos a mesma... Seria mais ou menos a mesma linha. O cotovelo tá na mesma altura. Tem diferença de ombro. Então, o que acontece? O punho dele não tá pro alto. Porque senão a gente teria toda a certeza. Mas na teoria, Pimbridge tem maior alcance em tudo.
ele é maior. Aí a gente fala, ele deveria controlar a distância melhor. O cara tem menor alcance, então ele vai ter que lidar melhor quando saber quando ele pode impor a distância dele. E o que acontece? No soco, quem manda é o Gordon. Fato. Então, quem tem que meter o louco no chute para afastar o Pimbert? Chutaço. Agora, como eu já tô falando por muito tempo e eu não saí nem dos 3 minutos, eu vou parar só quando for relevante. Uma coisa esperada é o Gordon, ainda mais nessas porradas e ele sendo mais baixo, mais brucutu. Vai ser esperado ou ele defender e tentar atacar de baixo pra cima, um cruzadão, ou ele se abaixar e tentar meter um rajadão, como ocorreu aqui. Pimbert foi espertinho. Uou! Cara, essa daí doeu. Teve um ótimo time. Foi um bom instinto. E tipo, foi bem executado. É interessante a forma como ele executa. Tá lembrando até um pouco os karatecas. E o Gordon defendeu bem. Interessante aqui é a porradaria, o cara foi por cima no final. Pro Gordon ganhar na porradaria, ele precisa do último golpe. Esse golpe ele encaixa muito bem. Gordon tá parando os golpes. Pimbert tá tentando bastante, tá caçando. Tentando fazer esse trabalho de esgrima. E caçando chute. No dia da mesmo do pugilismo não adianta. Gordon vai ganhar. Vai ter só um momento que a mão do Pimbert entra, mas é um pouco de mérito de cada um dos dois. Desmérito do Gordon, na verdade. Porra, outra dessas. É. Pimbert não falta aula de Muay Thai não. Na academia. Uou. Cara, essa foi interessante. Foi interessante. Cara, tem muita coisa interessante aqui. É aquilo, o cara vai tentar investir em dar mais chute na perna de trás pra doer muito. Ele catou. Aí, tipo, até se posicionar e tudo, Pimbert foi-lhe dar mãozada. Ele colocar o cotovelo pra cima, ele conseguiu lidar com o soco, foi interessante. É até uma forma que eu acho interessante de você lidar com esses socos de baixo pra cima, esses cruzados que estão vindo um pouco lá de baixo. Defendeu legal. Sinceramente, se vocês compararem grandes strikes, seja de qual esporte foi, a forma como o Pimbert você luta, solta os golpes, a gente vê. Falta refino técnico. Uou. Não foi uma luta tão ruim quanto fazem parecer. Uou. Pouco francês. Ah, foi tão chata quanto fazem falar não. Cara, que legal. Ele tentou encaixar a mãozada, só que o que acontece? É o lado ruim de ele tentar pegar o Pimbert no meio da combinação.
Isso era uma coisa que ele não deveria fazer. Porque eu... Voltando. Mais ou menos aqui. Primeiro e segundo. Terceiro golpe. Aí ele tentou, achando que já tinha acabado de lançar por cima. E o que acontece? Ele tá tendo sucesso no golpe da mão de trás. Não da mão da frente. Porque a guarda do Pimbridge, ele tá com a guarda levantada a maior parte das vezes para esse lado. Ele não tá defendendo bem desse. Aí acabou que ele deu a cara no golpe. Só voltando. O que acontece? Ele não consegue nem acertar direito esse golpe aqui, pra você ver. Só Gordon levantou bem. Primbet lançou pro espaço, isolou. Isso daqui, cara, se o Pimbret levantasse a guarda ou recuasse, é tipo desgaste à toa. Tentativa de queda, Gordon foi muito precipitado. Eita. Não sei se tem algo relevante para separado nesse round. Ui, ótimo, tá, alguma coisa. Tentou queda, eu acho que foi uma das poucas tentativas de queda. Cara, é interessante. Ele tentou fazer double leg. Só que, ser sincero, ele deveria se abaixar mais pra forçar o double leg. Deveria tentar tirar mais do solo. Não sei se ele fintou double leg pro cara se atentar ou ele fez no instinto. Porque se ele tentasse dar sequência para um single leg, eu acho que daria tempo do Gordon seguir para as grades. Não daria muito bem, mas ainda assim. Mas aí ele colou e foi perna com perna. Bem, ela ajudou. Aí derrubou. Eu vou ser sincero, queda desgraçada que eu acho que machucou os dois. Gordon caiu por cima. E tipo, o Primet não tá conseguindo fechar a guarda. Ele tá tentando até se levantar, tá tentando, só que aí o Gordon travou. Aí o Primbet tentando se achar, conseguir se arrumar, ter o tempo do Gordon ficar no Grand Applaud. Aqui, eu vou ser sincero, muita flexibilidade. Se o Gordon não tivesse tão entrelaçado e nessas posições o Primbet tentaria provavelmente um triângulo. Aí tentou, só que tu vê, não conseguiu nem subir, ele não conseguiu afastar, a outra perna dele tá embaixo. Aí o que acontece? O Privet fez uma coisa muito curiosa, ele tá tentando dar uma chave na própria perna. Até agora eu quero entender o que isso afeta a luta. Não entendi muito bem. Ai. Cara, dá pra entender mais ou menos o que ele queria tentar fazer, só que o Gordon tava muito por cima. Muito louco. Não quero muito ver essas porradarias. Só vou parar o que eu achei essencial. Eu acho que a gente já bebe muito da fonte do primeiro round. Também o vídeo vai ficar longo demais se eu parar tete a tete. Tá defendendo bem. O cara tá pra parar os golpes da mão da frente. Tá atento. Cara, tem uma coisa interessante. O Primbet era pra não impedir que ele avançasse pra esse lado. Era pra ele chutar, pra forçar o cara pra ir pra esse lado. Ele poderia tentar encaixar um chute. Como tentar encaixar a mão de trás. Bem. Tá. Eu acho que a mão de trás também daria uma ótima oportunidade do Gordon fechar o punho na boca dele. Mas ainda assim. Só que o Primbet tá deixando ele... O Primbet não tá criando tipo,
você tem um espaço que você não pode passar pro lado. Esse lado é ruim, só que esse é pior. Ele não tá fazendo isso. É interessante, ele tava fazendo front kick, depois ele deu um chute lateral. Uou. E a verdade, de verdade mesmo, é, ele dá esse maior acesso de ameaça no segundo round pra parte da direita é ruim, porque é a mão que acontece, se ele golpear, ele golpeia, não se defende de nenhum dos lados. Só que quando ele golpeia com a da frente, ele tenta se defender. Então era pra ele tentar fazer mais com a mão da frente, porque senão ele dá oportunidade de contra-ataque. Pimbridge está dando oportunidade de contra-ataque. Uh! Pimbridge não se posiciona, não tá muita ênfase se posicionar no cage. A gente vê a diferença de um cara que é mais strike. Pô, o Pimbridge é bem desenvolvido na parte do grappling. Se ele fosse tão desenvolvido quanto na parte do strike, tu veria que teria preocupação de se posicionar no centro do ringue, ser defensivamente melhor na grade. Oh. Eita. Cara, essa daí foi mágica. Cara, pera aí, uma coisa que eu quero colocar. Vamos ter a malícia de ver o que eles falam. Eles devem reconhecer do que se trata. Fechou, tá apertando. Choking é um estrangulamento. Cara, é que eu vou ser sincero, uma das coisas que eu posso identificar é que ele ficou de costas, mas aí deu oportunidade do cara se levantar. Se o Pimber estivesse mais por cima, colocasse mais peso do corpo, acaba que perdeu um pouco de pressão. Cara, muito mérito do Gordon não apagar. Tem coisa que poderia ter ajudado a fechar mais. Fechou legal, só que não conseguiu colocar toda a pressão. No início estava muita pressão. Tava bem pegado, mas. Tanto você vê que o cara foi pro chão, mas. Ele conseguiu sair. No trilhão para tentar finalizar aquele estrangulamento. O Gordon fez um bom trabalho permanecendo no bodylock. O que o Pimbers está tentando fazer? Cara, essa joelhada é legal, porque o que acontece? O Gordon não vai conseguir crescer para tirar muito ele pra cá. E se ele tentasse fazer joelhada com essa perna, maluco, aí ele jogava o cara pra aqui, desequilibrava, fazia um bando de coisa. Então a joelhada para tentar bater é essa mesmo. A perna, ele conseguir se colocar, ele puxar bastante o braço aqui, então não conseguir fazer a força de tirar tanto.
Cara, o Gordon só conseguiria jogar o Pimbert aqui. Maluco, se ele se jogasse mais ainda. Ia cair os dois de cabeça, sei lá, mas. Boa. Tá tentando sentar-lhe a mão, hein? Sinistro. É, foi avançando, foi pegando. Caraca, aquele ali é o Belal Muhammad? Eu acho que ele é da equipe do Gordon, né? Aí da equipe do Gordon, tá falando um desse, sei lá o que. Oh, oh, oh. Ótimo. Bom soco. Cara, ele encaixou um ótimo soco. Eu vou ser sincero, se eles dessem falta por esse cutucada no olho, cara, teria mudado o resultado. Ele tá falando, não faz isso, não faz essas putaria não. Só vai receber esse aviso, senão Thaís. Aí vai mudar o nome pra Thaís, porque Thaís ferrado. Cara, um ponto é um round. Se ele perdeu, é tipo como se o cara tivesse 2 rounds de vantagem. Se ele ganhar e perder o ponto, cara, é um round empatado em que tu pode ter feito modo dominação. Vou ser sincero, uma dos motivos para eu não achar coerente, mas isso não é culpa dos juízes, isso é culpa do árbitro. Se o árbitro tivesse dado uma falta, isso os juízes poderiam considerar também. Cara, muito a se discutir, mas cara, se fosse considerado falta o que ele fez, teria mudado o resultado. É um dos motivos para que eu acho que o Gordon merecia ter ganho, que tem um pouco mais de mérito. Não discordo. Eu não acho justo, mas consigo ver vitória do Pimbers. Eu daria vitória do Pimbers? Depende do meu humor. Eu não acho que ele tenha vencido, mas consigo entender como ele venceu. É tipo, eu acho que ele venceu, mas eu não me fiz convencido. É tipo as lutas que foram garfadas, cara. As lutas que foram garfadas, que eu já trouxe pro canal, que são lutas garfadas, cara, não conseguem me convencer. Não conseguem me convencer. É fogo. Vamos dar continuidade. Essa mão foi boa. Agora Pimbret está sentando-lhe. Vamos pro último round. Vamos ver só o que tem de interessante. Não tô querendo parar menos ainda. O que estão falando? Jerry Gordon. Esqueça o round 1 e 2. Embora o corner
Parecia se pensar que talvez ele tenha perdido o primeiro round. O que é surpreendente, porque lutou melhor. Pera aí, estão falando que o Gordon lutou melhor no primeiro round? Ah, não, sim, ele pode ter lutado melhor. Eu acho que ele fez muito por merecer o segundo. Tentar merecer o segundo. Ele pode ter lutado melhor no primeiro, mas não quer dizer que ele tenha ganho. Eles podem tentar tá acendendo como tá falando, ó. É pra nocautear porque talvez você tenha perdido. Porque, sinceramente, a quase finalização que ele levou foi importante pro segundo round. Oh, ótimo. Pegou as pernas legal. Cara, tá se forçando muito. Pimbridge nessa parte do Western tem um equilíbrio legal. Tem uma flexibilidade. Você tá lembrando, o pessoal fala que um ótimo treino alternativo do Western é você andar que nem urso, cavalo, sei lá, quadrúpede. Tá lembrando o Pimbridge agora. Cara, Pimbridge deu maior cabeçada na grade agora. Abriu a base, ficou por cima, colocou o cara pra baixo. O Gordon não vai conseguir nada. Caraca, cara, que isometria monstruosa. Cara, o esforço que ele tá fazendo é o suficiente pra levantar um carro. Tá, tentou ir pra... Cara, ruim que ele tentou fazer um single leg aí. Cara, ele tentou do nada meter um single... Kiran... Cara, ele tem que tirar daí. Engraçado como o pessoal tá apoiando o Gordon. Não sei onde foi essa luta, mas... Tá abrindo a base quando é necessário, se deixando por cima. Ia tentar fazer aquela finalização de novo, não conseguiu. Ah, conseguiu uma cotovelada anterior, não conseguiu antes. Uou. Opa, interessante. Tá chato, cara. É só cringe. Primbers perdeu todo o fôlego. O pessoal já tá boladão com essa luta. Eu já tô boladão com essa luta. Eu não me importaria de acelerar a luta não, só que eu ia ter que ser o Eminem pra falar sobre. Interessante, tá tentando pegar costas. Ah, vai ser aquela situação estranha. Cara, eu acho que ele tá tentando tirar o braço, o impulso dele. Poderia ter feito isso com o pescoço. Cara, interessante, desequilibrou. Ele pegou. Cara, guarda muito ruim de chão. Tentou pegar costas, não conseguiu fechar nada. Deixou Primbert se levantar.
Tipo, o Primbet, se ele tentasse dar a volta, eu digo dar a volta porque, cara, segura o cara aqui, senta-lhe a bunda do cara no chão e tenta dar a volta, ele pega pescoço. Ele tentou partir para as ruas direto. E o cara tava numa posição que ele saía e ficava num. Me recuso a falar isso, senão vou perder meu canal. Aí que acontece nessa loucura, o Primbet pegou costas de novo. Cara, se o Primbet não tivesse. Ele não conseguiu se impor muito nesse round. E caraca, tipo, foi muito round. Quem editou foi o Gordon. Mas maluco, se tivesse mais um pouquinho de tempo de luta, eu acho que o round poderia ir até pro Primbet. Maluco, que é que o Gordon fez, cara? Que ele fez, cara? Eu não consigo entender como ele deu round pro cara. Ele deu round pro cara. Não, tipo, ele não deu round pro cara. Ele deu toda a vantagem, maluco, ele podia ser finalizado. Ele deu as costas pra um cara que é finalizador. A parte das lutas é estrangulamento de mata-leão. Pô, pelo amor. Não, o que acontece? Pimbret no chão, ele é bom com as costas. Cara, se ele tivesse mais tempo, eu acho que ele ia fechar a mochilinha com o mata-leão. Cara, o que acontece? Pimbret é bom no chão quando o cara tá de costas, no chão. No Wystrom, é como eu falo, ele defendendo é decente, mas ele, é, em algumas posições do Wystrom, tentando derrubar ele não é muito. Quis fazer uma graça. Cara, é duas coisas que eu acho erradas. Pimbret estava se vendendo muito. Mas ele estava se vendendo ele estava se vendendo como good guy antes dessa luta. E cara, eu acho que cara, ele é maneirinho. Eu não consigo achar ele incrível como lutador, mas eu acho ele maneirinho, até como lutador mesmo. Decente, não é o astro. Mas o que acontece? Dana White estava dando muito poder, então ele começou a se dar muito de astro. Nessa luta, ele meteu muito trash talk, xingando todo mundo, metendo louco, colocando. Batendo na mesa e falando que era o bicho, essas coisas. Falou que solava Goku e os caramba. Cara, ele fez um papelão pra ser odiado, só que ele não fez uma performance pra. Uau! Se ele falasse isso nas lutas que ele meteu o sarrafo, ou ele fizesse uma luta depois ser ultra dominante, tudo bem. Mas ele fez uma luta controversa. E o que acontece? Ele, apesar de talvez ele ter feito de qualquer maneira, de forma meio trouxa, de qualquer jeito, ele colocou aquela. Ele fez aquela dedada de. Cara, nem que era John Jones que focava o olho. O que ele fez foi tipo. Ele soltou de qualquer maneira a mão. Cara, não fez, pode não ter feito na intenção, mas cara, ele merecia ser punido. Era. Se ele jogou a mão na cara do adversário, aberta, óbvia, e ainda mais que ele coloca a mão mais pro alto do rosto do cara, obviamente acertar o olho tinha que ser dado falta, cara. Tinha que ser dado falta. Isso eu acho um absurdo. Eu achei um absurdo, de fato. Isso nem entrar em discussão. E isso, se acontecesse, poderia ser até que os juízes não vissem a vitória dele. Eu não acho necessariamente que foi garfo, mas foi controverso. Ele é o lutador que não convenceu. Então, por isso que as pessoas não ficam do lado dele. Ele não é nenhum astro, ele não é nenhum Khabib, Charles, Isla, Dustin, Poirier no caso. É, o Justin Gate. Cara, ele não é nenhum astro. Ele é mediano. Ele é mediano pra bom em algumas coisas, mas ele no geral é mediano pra ruim. Tá com muito ego. E, cara, essa parada do dedo aí, sei lá. Bem, essa foi minha opinião e minha análise sobre a luta. Cara, eu achei uma luta interessante. Cara, eu paguei de maior hater. Eu não desgosto do Pimbers. Eu não acho. Cara, eu acho que é aquele lutador que se você gosta dele, você acha ele maneiro, tem um estilo legal e tudo, vale acompanhar. Mas se você gosta de acompanhar só monstros que são destinados à grandeza, cara, eu acho que não vai ser um lutador tão agradável. Não acho que ele é isso tudo. Ele pode vir a ser isso tudo, ele não é.
Eu não vejo ele como isso tudo ainda. Ele pode de fato ser. Ele tem 28 anos. Cara, tem pessoal que já tá pra ser campeão com 28, 29. E tem cara que vira um monstro quando a Mario endurece mais. Cada caso é um caso. Eu ainda acho que ele ainda pode desabrochar. Fica a questão se ele tá lutando dessa forma louca, voltada pro strike. É de hype ou tentando aprender a ser o melhor lutador na nossa parte. Sobre a luta com Tony Ferguson e Paddy Pimblett, sinceramente, essa é a verdadeira luta da noite. E eu não tô nem ligando para o Kobe Covington contra o Leon Edwards. Pode ser uma luta importante para os americanos, ingleses, baita rivalidade, mas maluco. É o loirinho contra o Kukui. Essa é a luta da noite. Não deixem de comentar, comentem. Eu acho bem importante vocês comentarem sobre essa luta. Deixem de compartilhar para criar um caos no grupo de MMA que você faz parte. Não deixe de se inscrever. Estou querendo chegar nos 100 inscritos. Vou fazer um especial. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?